The Callisto Protocol, lançado em 2022, é um jogo de terror e sobrevivência ambientado em uma colônia penal de alta segurança localizada na lua de Júpiter, Callisto. Nesse cenário claustrofóbico e isolado, os jogadores encarnam Jacob Lee, um prisioneiro que se encontra envolvido em uma situação caótica quando uma infecção misteriosa transforma os prisioneiros em criaturas monstruosas e violentas. O ambiente hostil e altamente controlado, com vigilância extrema e liberdade restrita, cria um microcosmo ideal para explorar temas sobre o controle social e a justificativa do Estado para impor segurança em detrimento da liberdade. Nesse cenário, serve como um ponto de partida para discussões profundas sobre o papel do Estado em situações de emergência e sobre até onde o controle e a restrição da liberdade podem ser justificados. A estrutura disciplinar da colônia, o uso intenso de suas tecnologias de vigilância e a aplicação de normas severas representam um Estado autoritário em escala reduzida, onde as liberdades individuais são sistematicamente suprimidas para atingir o que é entendido como segurança coletiva. Dentro dessa dinâmica, The Callisto Protocol se torna um interessante objeto de análise sociológica. O jogo permite a observação de conceitos que teóricos como Michel Foucault abordaram ao discutir o biopoder e a sociedade disciplinar. Foucault descreve o biopoder como a maneira pela qual o Estado exerce controle sobre a vida dos indivíduos, justificando suas ações como formas de proteger e regular a vida da população. Essa justificativa é empregada na colônia penal de Callisto, onde a segurança é usada como um argumento para o controle rígido, restringindo a autonomia dos prisioneiros e os tratando como objetos de um experimento. A introdução, portanto, conecta esse ambiente de The Callisto Protocol com a teoria sociológica, estabelecendo um paralelo entre a colônia penal do jogo e um Estado que exerce controle máximo sobre seus indivíduos em nome da segurança. Esse ponto de partida define o tom desse ensaio, que explorará como o jogo reflete temas contemporâneos de controle social e o potencial autoritarismo que pode surgir em situações de crise. Para compreender a profundidade dos temas presentes no jogo, é essencial explorar os conceitos de controle social e biopoder, desenvolvidos e analisados pelos teóricos como Michel Foucault. O controle social refere-se ao conjunto de mecanismos e práticas que uma sociedade ou uma instituição emprega para regular o comportamento do indivíduo, estabelecendo normas e punindo desvios para manter a ordem e a estabilidade. Em contextos extremos, como uma colônia penal futurista, onde o risco e a violência são elevados, o controle social se torna rígido e quase que absoluto, justificando práticas extremas sob a alegação de garantir a segurança e a ordem. Michel Foucault, em suas teorias sobre o biopoder, oferece uma poderosa influência para entender como o controle se manifesta em situações de urgência. O biopoder é o poder exercido pelo Estado ou instituições sobre os corpos e a vida das pessoas, moldando-as e regulando-as para manter o controle da população. Esse poder é particularmente eficaz quando se trata da administração de populações em cenários fechados e de alta vigilância, como prisões ou, no caso do jogo, uma colônia penal no espaço. Foucault argumenta que o biopoder vai além do simples controle físico, estendendo-se à mente e ao comportamento, ao criar um ambiente em que os indivíduos internalizam as normas impostas e as aceitam como necessárias. Em The Callisto Protocol, o conceito de biopoder se manifesta de forma clara na maneira como a administração da colônia exerce controle sobre cada aspecto da vida dos prisioneiros. Esses indivíduos são tratados não apenas como seres humanos, mas como recursos ou mesmo instrumentos sob vigilância, sujeitando-se a condições que minam sua liberdade e dignidade. Sob o pretexto de segurança, as liberdades individuais são amplamente sacrificadas e as normas são internalizadas pelos próprios prisioneiros, que ao longo do tempo aceitam as condições impostas pela instituição como uma forma de sobrevivência e conformidade. O jogo, portanto,
nos permite analisar como a lógica do biopoder e do controle social se intensifica em condições de emergência e confinamento extremo. Foucault argumenta que, nessas circunstâncias, o controle sobre os corpos é amplificado por uma vigilância constante e pela imposição de regras que transformam os indivíduos em objetos de domínio do Estado. O sistema penal no jogo opera como um mecanismo de controle total, e essa máquina disciplinar usa cada prisioneiro como um meio de reforçar a ordem e a segurança, negando-lhes qualquer autonomia. Ao explorar o controle social e o biopoder, The Callisto Protocol se torna mais do que um simples jogo de sobrevivência. Ele simboliza a capacidade do Estado de utilizar crises e cenários de perigo para consolidar seu domínio sobre os indivíduos. Dessa forma, o jogo reflete a realidade da sociedade, onde o controle absoluto é imposto sob a justificativa de um bem maior, questionando até que ponto a segurança pode justificar a suspensão da liberdade. Em The Callisto Protocol, a tecnologia é utilizada como uma ferramenta central para garantir o controle dos prisioneiros e reforçar o domínio da administração da colônia penal. O uso da vigilância constante, associada a dispositivos avançados de monitoramento, revela como a tecnologia pode ser usada para minar a liberdade dos indivíduos, impondo uma presença opressiva e onipresente. Esse aspecto do jogo permite uma reflexão sociológica e filosófica sobre o papel da tecnologia como instrumento de dominação, especialmente em cenários de confinamento e restrição de direito. A tecnologia, presente na colônia de Callisto, é projetada não apenas para monitorar os prisioneiros, mas para condicioná-los e controlá-los. Câmaras, sensores e sistemas automatizados de segurança garantem que os prisioneiros estejam sempre sob vigilância, eliminando qualquer possibilidade de privacidade ou anonimato. Esse tipo de vigilância perpétua gera um ambiente em que os prisioneiros se tornam objetos de um olhar constante e disciplinador, algo que Foucault descreveu como o olhar panóptico. No conceito do panóptico, a vigilância contínua leva os indivíduos a internalizarem o controle, adotando um comportamento de conformidade, mesmo na ausência de uma autoridade física visível. A dependência da colônia penal em tecnologias de vigilância reflete uma tendência contemporânea em que governos e instituições utilizam dispositivos tecnológicos para exercer controle social. Na sociedade atual, tecnologias como câmeras de vigilância, reconhecimento facial e o monitoramento de dados pessoais são comuns e frequentemente justificadas sob a alegação de segurança e proteção pública. Contudo, em um ambiente de confinamento extremo, como apresentado no jogo, essa tecnologia de vigilância atinge um nível de controle absoluto, transformando os prisioneiros em alvos de uma máquina disciplinadora que restringe qualquer tentativa de resistência ou liberdade. O uso de tecnologia para fins de dominação também abre espaço para uma reflexão filosófica sobre a autonomia humana em ambientes fortemente monitorados. Quando a liberdade dos indivíduos é sistematicamente suprimida por sistemas tecnológicos, a própria essência da individualidade e da resistência é comprometida. Os prisioneiros em Callisto são forçados a adotar comportamentos automáticos, já que cada movimento ou decisão é controlada pela tecnologia ao redor. Essa relação entre controle tecnológico e submissão dos prisioneiros exemplifica uma forma de controle cibernético, onde a tecnologia não apenas observa, mas molda as ações e os pensamentos dos indivíduos para garantir a ordem. Por fim, a colônia penal de The Callisto Protocol destaca as aplicações éticas do uso de tecnologias de vigilância em cenários de controle extremo. O jogo expõe os perigos de confiar cegamente em tecnologias para gerenciar e submeter populações, pois esses mecanismos, embora eficazes para manter a ordem, corroem a dignidade e a liberdade dos indivíduos. A tecnologia, em vez de servir ao bem-estar humano, se torna uma ferramenta de opressão, revelando a complexa relação entre segurança, liberdade e controle na era moderna.
Essa análise nos leva a questionar até que ponto é justificável o uso da tecnologia para submeter e monitorar, especialmente em nome do suposto bem maior. O jogo, portanto, acaba por nos oferecer uma visão distópica de controle social extremo em um ambiente de confinamento, onde a segurança é justificativa central para práticas autoritárias e a vigilância incessante. Por meio de sua ambientação em uma colônia penal futurista, o jogo então nos conduz a uma reflexão profunda sobre o poder do Estado e as consequências de um sistema que prioriza a segurança sobre a liberdade individual. Esse cenário permite o exame de questões fundamentais sobre biopoder, vigilância tecnológica e a justificativa do autoritarismo em contextos de crise. A análise da colônia penal de Calisto revela como o biopoder se manifesta em sua forma mais bruta, onde o controle sobre os corpos e mentes dos prisioneiros é imposto em nome da ordem. A sociedade disciplinar, descrita por Foucault, assume uma dimensão ainda mais aterradora quando a tecnologia é empregada como ferramenta de dominação. O uso de vigilância e controle constante molda o comportamento dos prisioneiros que internalizam as regras e aceitam a supressão da sua liberdade como uma condição inevitável para a sobrevivência. Esse processo transforma os indivíduos em componentes de uma máquina disciplinadora, onde a autonomia pessoal é sacrificada em nome do bem maior. Além disso, o jogo levanta questões éticas e sociológicas sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade, sugerindo que a segurança não pode servir como justificativa permanente para a violação de direitos fundamentais. Em The Callisto Protocol, o estado de exceção, que teoricamente seria uma medida temporária, torna-se uma condição permanente na vida dos prisioneiros. Esse aspecto provoca uma reflexão sobre os limites do poder do Estado e a importância de proteger as liberdades individuais, mesmo em cenários de risco e ameaça. Assim, The Callisto Protocol nos alerta sobre os perigos do autoritarismo e do controle excessivo, questionando até onde o Estado pode ir para garantir a segurança sem comprometer a dignidade e a autonomia dos indivíduos. A colônia penal de Calisto serve como um espelho para as tensões contemporâneas entre segurança e liberdade e dignidade humana. Em última instância, o jogo nos lembra que a liberdade e a dignidade humana são valores inegociáveis e que o poder do Estado deve ser constantemente questionado para evitar a transformação de medidas de segurança em instrumentos de opressão e submissão. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, coloca no comentário o que você achou sobre The Callisto, o que você entende e entendeu sobre essa análise em relação à segurança e liberdade individual e compartilha com os amigos, curte também esse vídeo, vai ser muito bom para me ajudar. Valeu!